Jackson comedor de ovelha. Esse apelido era merecido. Ele nos ofereceu sopa, vegetais, lâmpadas, baterias, gasolina e munição. Maria disse que tentaria e faria um sapato rosa, se ele não esquecesse do pedido pela manhã. Mas ninguém puxaria o dedo. E quantas informações? Jackson os informava que tinha alguma coisa muito estranha acontecendo. Fumaça nas colinas, barcos, grupos grandes se movendo, luzes, armadilhas e armas. Ele disse que se expôs a eles de propósito, só para ver o que ia acontecer, e eles fugiram sem dizer nada. A esposa do Skip perguntava se eles eram outros sobreviventes, mas ele afirma com todas as palavras que eram Crossheads. Como ninguém sabia da existência de Crossheads especiais, eles não davam muita bola. Depois ele falava que não estava muito afim de conversa e que ia pegar a ovelha dele e vazar. Não pensava em convencê-lo para que ele pudesse ficar, afinal, ele é muito bom. Mas Robbie dizia, não, ele não vai querer ficar. Aí o Don queria, não custa nada perguntar, né? Aí o Robbie dizia, não, faça o que você quiser, cara. Mas a gente tem que discutir sobre a loteria. Porra, e o Jack ficava, caramba, de novo esse assunto, meu. Jack dizia em seu monólogo exatamente a mesma coisa que antes. Aquilo tudo era furada, só iria levá-los à morte. Jack estava cansado, e depois ele vazava. Ele disse que não estava a fim de conversa, até que ele escuta um barulho. O caba estava atravessando toda a proteção deles, e quando questionado, ele diz, não, eu não vou dormir com essa gente. A lua me disse que comem forasteiros de colherinha. Aí ele fala, mas não tem torre de vigia à noite, amigo. Você vai estar sozinho. Aí o Jackson fica, nossa. Só que ele não ligava e vazava do mesmo jeito. Jack dizia em seu monólogo que, louco ou não, naquele olhar está a real diferença entre eles. A razão dele poder dormir à noite, sozinho ou não, ali fora na escuridão. E Jack mal podendo pensar sobre a maldita missão. A cena corta e estamos na cena da cagada de novo. Os Crossheads se aproximavam lentamente e o Jack se cagava mais ainda. Ele refletia que um cara esperto sempre corre. Isso também quando o valente se ferra. Mas que tudo isso era besteira e nem sempre se pode correr. E traçava um paralelo sobre estar preso naquela ilha. Mas os Crossheads eram todos alvejados. E ele dizia que um covarde como ele deveria ser forte, corajoso, violento e imprevisível como Jackson. Ou pelo menos parecido. Só que aí só sobrava uma Crosshead. E alguém jogava uma espingarda pro Jack. E naquele momento ele pensava que, mesmo que ele fosse um covarde, ele tinha que agir. E aí, quem é que vai pegar a arma primeiro? E o Jack de calças abaixadas e bunda suja conseguia pegar a arma primeiro e atirar nela. E ele falava que o segredo era não pensar muito, era só fazer. Aí naquele momento chegava um careca e outro maluco, e um dos caras pegava a arma dele. Detalhe, tudo isso com ele de bunda suja e calças abaixadas. O careca se virava e falava, tá tudo bem, ele pode vir com a gente então. E o Jack sem entender nada com as calças abaixadas de bunda suja. E aí, ele dizia que em Cava não se pode pensar com o tempo. Conversa e trabalho de equipe para se cuidar todos os dias. Ele reforça em seu diário que não é igual Jackson. E a missão estava chegando. Don e Rebby mandaram um grupo de volta ao mundo. E os loucos, aqueles que querem ir, não são permitidos como voluntários. E havia uma chance, uma pequena chance de que ele fosse escolhido. E ele dizia em seu diário, e em seu monólogo também, que uma sorte de merda é que faz o mundo girar. E que então, ele deveria trapacear. Fim do nosso capítulo 14. Entrada 10. O sorteio está pronto. Don e Rebby saíram essa manhã colocando nomes em uma caixa pequena. Adultos capazes, condenados em tinta e papel. 3 semanas antes, os bastardos Greys. Caixa a caixa, não tiro os olhos dela. E não tiro isso da minha cabeça também. O que eu preciso é de fé, uma distração. Então essa noite querido diário, falarei de romance, amor e arte. E todo esse tipo de merda inútil. Olhe isso como livro de cabeceira. E o livro favorito da Elisa. Inteligente, irritante, lésbica gostosa. Mas existem sabres de luz por detrás daqueles olhos Obi-Wan. E se esse cordeiro chegar perto desse leão, ele vai ser comido. E não de uma forma legal. Roshan ainda fica se insinuando e bastante, mas chora pelo John na maioria dos dias. E não quero ser o reserva. E também o pai dela me assusta. Ratinho!
Também se lembre, idiota, que ela tem uns 15 anos, pelo amor de Deus. Quem mais? Celine? Não é meu tipo. Isso é mais para uma tagarela egoísta e dramática texana gorda e rugada. Cacetado. E Maria? Maria tem um cheiro de xixi de gato, apesar de não haver nenhum felino na ilha. É o poder mutante dela. Vale mais a pena dizer, a maioria deles usa fantasias e se passam por pessoas. Alguns dias só de olhar os casais em cava é como dar um chute no próprio saco. Como se lembrar de coisas perdidas. Acho que é melhor agir como um estudante excitado do que me ressentir deles. Mas o clichê narrativo cai por terra também, então é complicado ficar no personagem. E todos os outros solteiros disponíveis? Des, Dom e aquele outro cara que eu esqueci o nome. Eles pagam a Sofia. Mas sobre ela, talvez eu volte a falar disso outras vezes. Essa merda devia ser uma distração terapêutica, se lembra? Não um desgastante moral para ferrar com o maldito cérebro. Então vamos cortar essa merda e vamos falar da Tabitha. Já vi os outros olhando para ela também, de forma diferente. Minha teoria é, não é o corpo, são os modos. Ombros para trás, calma, honesta. Tão honesta a ponto de ser vista como rude. Como se estivesse acima da tensão e do horror. Como se a violência e o medo do mundo não fosse ficar pior. Pior do que ser uma egoísta. Sendo que todos somos automaticamente os últimos. Por que então se preocupar com os anteriores? Ela está além de tudo isso. Eu costumava odiar esse tipo. Shaq se aproximando dela, perguntava o que ela estava fazendo. E ela respondia, bobinho, o que parece? Justo, mas por que você está fazendo um desenho na argila de um cara morto sendo comido por peixes? Ela olhou para mim por um longo tempo depois disso. O que foi legal, eu achei que ela ia falar da forma que a luz se mexe, o ciclo de vida ou morte, ou a crueldade da mãe Gaia, ou qualquer outra coisa, mas ao invés disso ela disse, porque eu sou artista, bobinho. Aí do nada ela solta gosto de você, sabia? A cena corta para um flashback do nosso menino Shaq e o carinha lá, o careca, tava rindo dele porque ele era um escritor. O Shaq ficava bolado e o cara ficava falando, não, qual que é a utilidade de um escritor hoje em dia? Fala aí pra mim. Aí o velho ficava se achando, falando, eu vou te contar uma verdade sobre o mundo, uma verdade poética. A única grande verdade que ele falava era, é isso, acabou. Não sobrou ninguém para ser impressionado. É isso, desiste. E aí ele dava as boas-vindas ao nosso Shakespeare. E ele nos conta que ficou no grupo daquele careca por 8 meses. E aqui nos é revelado que Shaq não é seu nome verdadeiro. E o mesmo nunca contou seu nome. Ele só é chamado de Shaq porque o careca chamava ele de Shakespeare, por ele ser escritor. Nossa! Voltamos para o nosso atual presente. Ele dizia que costumava fazer um monte de merda por dinheiro. Mas isso não importava mais. Mas Tabitha falava, não seja um idiota e fique parado. Mas aí ele falava, aqui, quem não se move é o primeiro a morrer. Não quer mostrar as pessoas primeiro? E aí, nossa artista responde, bonito só é bonito, Shaq. Arte é só arte. Não precisa ser visto ou lida, pra valer a pena. Criamos pelo bem da criação, certo? Você sabe disso, não por atenção. Qualquer coisa além disso é narcisismo. A cena corta e Shaq estava sozinho, escrevendo em seu diário. E ele pensava nas palavras de Tabitha, se ele estava escrevendo tudo aquilo na esperança de alguém ler um dia, ou apenas para a expressão. Será que estou esperando que alguém me faça importar? Voltamos para os dois e ela pergunta se ele estava bem. Ele volta para a realidade e dizia que só estava pensando. Em seu monólogo, ele dizia que acredita ter gostado um pouco da Tabitha. Afinal, é como ele havia dito, a narrativa romântica é uma incrível distração para o sorteio, a loteria, 3 semanas de espera. E a última cena do capítulo era Shaq perguntando, Ei, você sabe o que pode ser muito bom para desenhar? Assim acabava nosso capítulo 15. E aqui vai um agradecimento especial para todos os membros deste canal. Vocês são uma verdadeira joia rara para mim, e eu agradeço de coração por estarem me ajudando. Torne-se você um membro também. Você terá acesso a vídeos antecipados como esse aí que está aparecendo,
Isto somente sendo um colaborador, e para os super colaboradores do canal, terão acesso a vídeos exclusivos, como também você vai ter acesso a emojis e outros tipos de interações especiais. Venha fazer parte do Seja Membro e vamos fazer a diferença. Beijinho.